Minha gente, eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu vou gravar pra vocês, viu? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu já contei aqui, vocês sabem que eu sou bem aventureira. Quando se trata em questão de investir, eu não investir em meus sonhos, em minhas ideias, nos sonhos que Deus coloca no meu coração, eu me jogo. Mas como eu já tive prejuízo, sabe? Com algumas coisas que eu montei, alguns negócios. Então eu, hoje em dia, vou mais devagar. Quando eu comecei a história de vender os doces, eu comecei com um pouquinho, comprei pouquinho caju, comprei banana. Eu pensei que ia vender muito de banana. É tanto que eu fiz mais de banana, de caju eu fiz pouco, até porque eu encontrei poucos caju na feira. E aí, como não tá na safra, né? Aí então tem um pouquinho de dificuldade para encontrar. E aí, minha gente, fomos pra feira hoje, eu não tava nem fazendo plano de comprar caju, sabe? E de repente, cheguei lá numa banquinha, o menininho chegando com uma caixa de caju mesmo na hora, sabe? E meu esposo vai e me compra, minha gente, uma caixa de caju. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha a panelada que eu vou ter que fazer de doce. E me jogar agora, com a graça de Deus, pra vender. Meu Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, me ajuda. Porque eu já vou com certo cuidado. Meu esposo, ele é mais aventureiro do que eu, ele se joga mesmo nos investimentos. Eu nem tinha o dinheiro, ele comprou do dinheiro dele, depois eu vou ter que pagar. Que foi do bolso dele, né? Eu nem ia comprar esse horror de caju. E de repente ele me compra, minha gente, uma caixa de caju, que vem 80 e poucos caju. E essa panelada eu vou fazer de doce e me jogar dura aí pra vender esses doces agora. Eu tinha feito de caju e de banana, só que o de caju eu fiz pouquinho doce. E os de banana eu consegui vender alguns, mas não todos. Então eu tomei um prejuízo, sabe, no de banana, porque eu não vendia e tive que... Tem um potinho ali, mas eu vou até comer, porque eu não consegui vender tudo. Então os que eu não consegui vender, eu comi aqui mais meu esposo. E aí, minha gente, eu disse a ele, o pessoal gostou mais do de caju, ficaram pedindo do de caju, aí ele me compra desse tanto de caju. Então é sobre a gente acreditar, né, na gente e ter fé em Deus. E às vezes eu percebo que os outros não, mas meu esposo, ele acredita muito nas coisas que eu faço, me dá apoio, acredita muito mais do que eu, parece. Porque olha, minha gente, esse tanto de caju, meu Deus do céu, eu já investi muito, sabe, em meus negócios, já tomei muito prejuízo. Então eu sempre vou com cautela, com um pouquinho de cuidado, sem gastar muito, sabe? Sempre vou assim, meio lá, meio cá, mas eu digo que ele é mais maluco do que eu, porque essa panelada de caju, mas eu confio no Senhor e agora é jogar duro, né, pra vender esses doces, fazer essa panelada e vender esses doces. Mas sou grata a Deus por tudo e agradeço a Deus também por ele acreditar em meus sonhos, por meu esposo acreditar quando eu invento não sigo essas inspirações, essas ideias, ele acreditar e de certa forma ele acaba me incentivando e me ajudando. Agora é fazer o doce e cuidar em vender, né? No doce, minha gente, tá aqui nas correrias, ó. Tava bem aqui mais ou menos nessa lista. Aí já baixou, mas ainda é o tanto que tem pra baixar. Então fica muito gostoso o cheiro que tá aqui, deixa a cozinha assim, sabe, um perfume de caju mesmo, é um doce muito gostoso. Agora só quem for fazer, principalmente para vender, prepare um fogãozinho a carvão, porque gasta gás, viu, minha gente, gasta. Eu tô fazendo aqui no gás porque meu marido comprou, como eu disse a vocês, desse tanto, e eu não ia perder. E eu não tenho ainda o fogão de carvão. Tem o carvão ali, mas fogão eu não tenho. Tem que comprar um fogãozinho pra fazer no carvão, porque no gás gasta um gásinho, viu? Eu vou mostrando depois a vocês e vou dizer mais ou menos quanto tempo passou aqui no fogo. Mas olha o tanto que ainda tem aqui é só o suco do caju, viu? Pra baixar, pra poder dar o ponto, né? É isso. Então às vezes as pessoas questionam o valor, mas não entendem que se eu tivesse um pé de caju em minha casa, por exemplo, aí não, aí dá pra pessoa, quem consegue o caju de graça, né, que mora em lugar que tem pé de caju, pode fazer o doce, aí já dá pra vender mais em conta, porque o pé é ali, né, a criação de Deus ali em sua casa de graça, você dá pra vender por um precinho mais bacana.
Mas quem vai na feira tem que comprar o caju, compra o açúcar. E tem o gasto com gás, ou seja, cozinhar também no carvão, que tem o gasto, né? De comprar o carvão e tudo. Não dá pra fazer um precinho, não dá pra fazer que nem de restauro. O povo quer barato, mas não dá pra vender tão barato, né? A gente tem que ter o lucro da gente, né? Mas é muito gostoso, minha gente, viu? Muito bom mesmo. Eu vou mostrando depois mais pra vocês aqui o processo de fazendo os doces. Aí, minha gente, ó, o tanto que já baixou mais, já tá bem grossa a calda, ó. Vendo? Daqui a pouco eu abaixei o fogo, porque senão queima, né? Senão ficar pregando no fundo. Aí vou dar mais umas mexidas, mas vou deixar ele com caldinho. Mas daqui a pouco eu vou desligar, não vou deixar secar também demais não, senão fica sem o caldo. E eu tô conseguindo fazer agora com paciência, assim, porque meu esposo tá com a menina, saiu pra passear com ela. Aí por isso tá essa tranquilidade, porque nesse instante eu não tava conseguindo vinha mexer aqui, mas era com ela, que ela não queria ficar brincando pra eu mexer. Aí agora tá mais tranquilo, que ele saiu pra dar uma voltinha ali com ela, aí eu tô finalizando aqui. No final depois eu mostro, ligar a vocês quanto tempo passou no fogo. E é isso. E vem mostrando só como foi que ele ficou. Deixa eu cuidar aqui. Aí aproveitei, né? Que ele tá brincando com a menina. Saiu pra passear pra eu terminar. E é isso, minha gente. Tá pronto o doce já. Foi umas 4 horas. Coloquei 5. Agora 9 horas da noite. Acabou. Deixei ele com essa caldinha, porque ele ainda fica mais consistente quando esfria. E ó, o tanto que baixou da panelona pra cá. E ele fica mais escuro também quando ele esfria. Vou deixar esfriar e é isso. É cuidar em vender e com fé em Deus dá tudo certo, né? E é isso. Oi, minha gente. Tô aqui, minha gente. Minha roupa de guerreira. Fiz o doce, graças ao Senhor. Uma panelada de doce. Mudei a panela. Como quem tá me acompanhando aqui já sabe que eu tô com o propósito, né? De fazendo esses doces para ir para a casa do Senhor, para o templo da igreja que eu sou membro, que é um pedacinho do céu aqui na terra. E a gente se esforça para pelo menos uma vez no ano a gente ir na caravana. E tô aí nessa luta, confiando no Senhor. E sei que o Senhor tá preparando tudo. Então, por isso que eu tô fazendo esses doces, né? Agora é lutar pra vender. Então eu deixei o doce esfriando, mudei de panela, porque a panela que eu fiz tá ali na pia, eu coloquei de molho pra lavar. Aí mudei a panela, coloquei nessa. E coloquei, minha gente, ó, uma peneira. Ó, cobrindo aqui o doce. Por quê? Porque se eu colocasse a tampa, ia suar a tampa e a água ia cair no doce. Aí não dá certo. Aí eu botei a peneira, porque aí evapora, né, a água. E com a peneira não faz perigo de cair alguma coisa dentro. Aí quando eu fui dormir, antes de eu dormir, eu fui e coloquei o pano de prato por cima, para ficar mais bem protegido. Agora com essa meio de colocar nos potinhos, colocar na geladeira, né? O doce, com essa meio de vender. Com a graça de Deus. É isso. Espero que vocês gostarem desse vídeo aí, mostrando esse dia aí, dessa rotininha de fazer meus doces. Quando eu puder gravar lá na feira, eu gosto de feira, minha gente. Eu gosto de ir na feira. Qualquer dia quando eu for lá na feira, eu gravo pra vocês. Mas é isso, agora eu vou cuidar das minhas coisas, lavar meu panelão que tá ali na pia, mas também só tem um panelão. Lavei as outras coisas e jogar dura aí com fé em Deus, vamos orar e vai dar certo, confiando no Senhor. E é isso. Vou só mostrar ali a vocês meu caldeirão lá, que tá bonzinho de lavar já. Aqui tá o caldeirão que eu vou só lavar, mas deixei o restante dos pratos, lavei tudo, graças a Deus. Só deixei o caldeirão mesmo. E é isso. Cuidar em lavar agora. Pois é, minha gente. Obrigado por vocês terem ficado aqui no vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Continua acompanhando aqui essa mãezinha sonhadora, igual a José do Egito. Sonhadeira, que não desiste. Aos trancos e barrancos, tamo lá. Mas é isso. A gente não pode desistir.
E minha meta para 2025, 2026, enquanto Deus me der a oportunidade de eu estar aqui nessa terra, é não desistir. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, como eu já falei para vocês em outro vídeo, José é minha fonte de inspiração para ser essa mulher que eu sou. Cristo é meu exemplo, minha principal fonte de incentivo, de inspiração. Para ser assim como eu sou, me jogar em tudo e fazer tudo com amor e não desistir e dar certo. O segredo é não desistir. E até os próximos vídeos. Tchau!